Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia de nós nos colocarmos na presença do Senhor Jesus Eucarístico, recordando a Quinta-feira Santa, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, instituiu a Santa Ceia, né? E também instituiu o sacerdócio. É uma alegria estarmos juntos. E nós queremos, então, nessa quinta-feira, escutar a palavra de Deus, que tem muito a ver com isso que nós já dissemos aqui agora. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João 13, de 16 a 20. João 13, 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as santas palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, como eu disse, a palavra que nós acabamos de escutar tem a ver muito com aquilo que nós iniciamos dizendo que a quinta-feira é o dia de nós recordarmos o dia da Quinta-feira Santa, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, quando Jesus instituiu a Eucaristia, celebrando, com seus apóstolos a Santa Ceia, e assim instituiu também o sacerdócio. Fazei isto em memória de mim. E hoje, então, o Senhor vem nos falar isso. E é muito bonito, Um pequeno texto que nós acabamos de escutar, mas que vai nos falar muita coisa. O servo não é maior do que o Senhor. Jesus estava ali ensinando aos seus apóstolos. Primeiramente, como diz a palavra, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele então disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Ele estava assim ensinando como deve ser aquele que é seguidor do Senhor. Aquele que aderiu ao Evangelho, aquele que aderiu ao anúncio, aquele que aderiu à verdade, ele nunca poderá ser maior do que o Senhor, pois o Senhor chamou a cada um de nós para sermos os seus instrumentos, para sermos os seus amigos, como ele mesmo diz: não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. O amigo, ele conhece
o coração do seu mestre. E é assim que o Senhor, ele quer fazer com cada um de nós, conhecedores do seu coração. O coração que é a sede da misericórdia, é a sede da compaixão, é a sede do amor. Tanto que o amor, ele é representado, pelo coração. Eu te amo, Nós falamos, nós mandamos as mensagens, mandamos as figurinhas, de amor. O coração, a fonte do amor. Jesus quer nos ensinar. Porque Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, justamente para ensinar que aquele que se põe a serviço de Deus, que é amor, tem que fazer tudo, fazer com amor. E é isso que você e eu somos chamados a realizar as obras do amor, as obras de misericórdia, as obras do coração. Se vocês, ele fala assim, se vocês compreenderem isso, sereis felizes. Se nós somos servidores, não podemos ser maiores do que o Mestre, então nós seremos obedientes. Basta obedecer o Senhor e nós seremos felizes. Eu já presenciei tantas pessoas que tinham tudo, como obediência ao Senhor, com muitos dons, com muitos carismas, com muito trabalho, muita evangelização, mas chegado um momento da sua caminhada, o sucesso, vamos dizer assim, a fama, ela falou mais alto. E as pessoas, então, esses servos, começaram a se achar, começaram a exigir coisas. Enquanto que Jesus, ele falou, quando perguntaram a ele, mestre, onde moras? Jesus mostrou, falou assim, o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. E, às vezes, as pessoas se dizem servas, se dizem anunciadoras, mas exigem regalias, enquanto que o Mestre nunca usou de regalia em sua caminhada aqui na terra. E ele foi o servo de todos, Foi o servo de todos. E por isso a gente vê que essas pessoas não são felizes. Muitas caíram, muitas voltaram ao pecado, porque foram querer ser mais do que o próprio Senhor. É aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Por que o pecado aconteceu? Por que Adão e Eva pecaram? Porque quiseram ser também como Deus. O próprio anjo do mal disse para eles, não, ele não quer que vocês comam a fruta da árvore que está no centro, porque senão vocês conhecerão toda a verdade. Vocês serão como ele, Então, a ganância, o desejo de poder, o orgulho, fez com que eles pecassem. Então, a gente pode dizer, pecaram porque queriam ser também deuses. Não digo isso de todos, também não estou dizendo de todos, porque tem muitas pessoas que vivem para o anúncio da palavra e são pessoas humildes, pessoas que doam o que têm para o irmão por causa do amor que tem a Jesus.
mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Estava falando então de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor, que vendeu o Senhor, que trocou o Senhor por 30 moedas, não foi? Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus estava falando então de Judas Iscariotes, aquele que vendeu, Jesus por 30 moedas de prata. E assim, irmãos, a gente precisa estar atento, porque o chamado de Deus, ele não oferece nenhuma recompensa material. A recompensa que o Senhor oferece a nós, Ele nos dá a certeza de que nós herdaremos o reino eterno. E assim, então, aprendamos com o Senhor a sermos como Ele, de lavar os pés uns dos outros, na humildade, para sermos, então, testemunhas do amor. Jesus é o amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala que aqueles que são chamados, aqueles que vivem o seu ensinamento, eles são enviados, então, a fazerem o anúncio. E ele já diz também para as pessoas que escutam os anunciadores. Ele diz assim: quem recebe aquele que eu enviei, recebe aquele que me enviou, recebe o próprio Espírito Santo, recebe o Pai. Se eu sou um pregador da palavra e eu vou pregar em um lugar e eu sou recebido cordialmente, fraternalmente, não com regalia, mas fraternalmente, se a mensagem que eu prego, eu como servo de Deus, como anunciador de Deus, eu tenho que falar aquilo que é de Deus. Se a pessoa recebe aquilo que eu disser com amor, com desejo de mudança, como direcionamento para a sua vida, está recebendo o próprio Deus. Está recebendo o reino que é anunciado. Então, meu irmão, quinta-feira, dia de nós adorarmos o Senhor. Vá à missa hoje. Passe na igreja, na capela do Santíssimo. Faça o seu momento de adoração. Diga para Ele: Senhor, estou aqui. Vem sobre mim. Vem transformar a minha vida. Vem aquecer o meu coração. Vem fazer de mim uma luz para que no mundo eu anuncie a boa nova com a minha vida. Irmão e irmã, Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui na tarjazinha preta embaixo, inscrever-se, clique e você já estará inscrito. Deixe o seu like, compartilhe também com outras pessoas. Deus te abençoe. Fique em paz.